acesso através do que a gente chama de Dunder, tá? Que é aqueles métodos que começam com, né, underline, underline, e terminam com underline, underline, né? Então, o init é um Dunder desse, mas ele não é o construtor. Portanto, ele é opcional, tá? Você pode não querer fazer nada, tá? Quando você inicia a sua instância, tá? E no caso específico da Oca, ela herda de alguém que tem um init. O que o Python faz? Esse cara aqui não tem init. Então eu vou usar o init do pai. Tá? Então, já coloquei ali de propósito a Oca sem o init. E então a Mônica, que ela, entendeu? Ela é uma menina treinada, né? A profissão dela exige todo esse treino de observação e tudo mais. Tá? Então ela percebeu isso, a Oca não tem init. Tá? E é porque o Python permite. E mesmo sem o init, né, pode ver que ele funciona. Tá? Então, são coisas assim muito agradáveis no Python, mas que exigem uma certa experiência de Python. Até eu conseguir usar alguma coisa sem init, foi anos brincando com o Python. Assim, ué, eu posso usar um negócio sem init? Eu ficava botando init toda vez, e tipo assim, viu o código de alguém que não tinha init. Então dá para fazer, né? Então, alguma coisa, por exemplo, que você vai ler um livro e não vai dizer, entendeu? Qual é o livro que você vai ler e dizer, olha, você pode construir um objeto sem init. Todo mundo vai botar o init lá. Tá? Então, foi bom a Mônica ter colocado essa ideia aí, por causa que a gente pôde, né, trazer à tona esse conceito. O Python tem um monte de conceitos maravilhosos. Tá? O Python, ele tem toda uma área, né, assim, das programações mais avançadas que você pode imaginar. Tem coisa que você dá para fazer em Python. Tá? Então, em termos de assim, elegância e competência, né, tem um nome bonito, chama-se expressividade. O Python tem uma expressividade que é raro ter em outras linguagens. Uma linguagem que tem uma expressividade assim para competir com o Python é Ruby. Tá? Mas o que aconteceu com o Ruby? Tá? Ele não tem uma... ele não tem a elegância do Python, porque o pessoal do Ruby começou a botar muitas opções e acontece que a mesma coisa em Ruby dá para fazer de várias maneiras diferentes. E isso, vamos dizer, obfusca um pouco a praticidade da linguagem. Na verdade, inclusive, o Ruby é uma linguagem que é raramente usada. Na verdade, o pessoal usa vamos dizer, uma construção que é o Ruby on Rails, que não é Ruby. Tá? Eles usaram uma competência do Ruby, que é a metalinguagem. Python também tem. Python também tem, e é tipo assim, eu nunca me aventurei nessas águas obscuras da metaprogramação em Python, que eu sei que é bem complexo. Mas uma vez eu vi um cara fazendo um programa com metaprogramação,
Rapaz, o programa tinha uma página. Eu falei assim, caraca, como é que ele fez tudo isso numa página só? Aí foi ver, caraca, super metaprogramação direta. Então, é alguma coisa que é extremamente difícil de entender, porque é uma abstração enorme. Basicamente, na metaprogramação, o que você faz? Você pega, transforma a linguagem para uma outra que você quer, que a gente chama de linguagem de domínio. Então, o Ruby on Rails é uma linguagem de domínio. No caso, é o domínio web. O cara pegou. O que eu quero fazer um web? Qual é a linguagem que eu preciso? Inventaram lá uma linguagem e transcreveram isso na metalinguagem do Ruby. Você poderia ter feito no Python também, porque ele também tem metaprogramação. Tá? Então, alguma coisa que tipo assim, se eu sei Ruby, não me ajuda em nada, tá? Em entender Ruby on Rails, porque Ruby on Rails é uma outra linguagem completamente diferente. Bom, mas vamos dar a palavra aqui a Mônica. Mônica, gente, eu estou apaixonada por você. Eu quero você para mim, Mônica. Entendeu? O Paulo já tem dono, não adianta eu querer ele, entendeu? Ele também é muito bom. Mas você ainda está se formando, né? Oh, eu quero essa menina. Ela é muito boa, entendeu? Ela vai lá e faz. O que mais que deu problema para você aí, Mônica? Conta aí pra gente. Você teve o problema da OCA, né, que você estranhou, mas eu posso aqui comentar, né? Que peninha. Tudo bem, Mônica. Escreve aí no texto que a gente lê o chat assim mesmo. Tá? Bom, então a gente estava aqui nessa brincadeira de melhorar o índio, né? Então, o que era a ideia? Tá? Ou seja, inicialmente, como é que nós estamos trabalhando com o nosso problema? Primeiro, a gente começou fazendo tudo, entendeu? É que nem na primeira fase do Piaget, né? Ou seja, tudo é cachorro. Aí você aponta lá, a criança aponta para um patinho, au, au. Aí depois aponta para o cavalo, au, au. Então a gente estava brincando assim, dessa primeira fase. Né? Tem um nome para isso, né, Mônica? Acho que é sincretismo, né? Então a gente estava usando, tipo assim, tudo ali era índio. Então, o piche era índio, entendeu? A oca era índio, então nós estávamos trabalhando com sincretismo. Tá? Mas aí a mãe fala assim, olha, filhinho, isso aqui é um pintinho, ele não faz au-au. Tá? Escuta bem, você vai ver que ele não vai fazer au-au. Aí a criança, piu-piu. Ah, piu-piu. Entendeu? Então, agora, a gente tem a questão, né, de você agora identificar o comportamento dos objetos. Aliás, essa transição aí das fases do Piaget foi o que inspirou a equipe que realmente lançou as verdadeiras bases da orientação a objeto. Que é a equipe lá do Xerox PARC Center, tá? Que desenvolveu o Smalltalk. A ideia do Smalltalk era fazer uma linguagem para crianças. Por isso o nome é Smalltalk. Smalltalk, em inglês, quer dizer balbucio de criança. Então, a ideia do Smalltalk era fazer alguma coisa que as crianças pudessem entender. E eles entraram aí, né? Eles estavam muito influenciados pelo Seymour Papert, que lançou aquela ideia do computador da criança, e começaram a escutar. E o Seymour Papert, por sua vez, estava com o Piaget, né? Tá? Então,
O Seymour Papert veio cantar no ouvido do pessoal lá do Xerox PARC Center, tá? A criação dessa linguagem, que é o Smalltalk, que tem aquele engenheiro Alan Key, cara, é um gênio da computação, né? Tem o John Osterhout também, que inventou o MVC. Todas as grandes invenções da nossa computação foram feitas nesse centro aí, ó, Xerox PARC Center. Tá? O Xerox PARC, quando, né, na década de 80, assim, nossa, se tinha algum lugar que quisesse trabalhar que não fosse no Brasil, era no Xerox PARC Center. Né? Então, não sei se vocês já assistiram um filme que vale a pena, todo mundo deve assistir, tá? Que é Piratas do Vale do Silício, que conta a história do Bill Gates e do Steve Jobs. Entende? Mostra realmente como é que esses dois caras, o que esses dois caras fizeram, tá? Para poder gerar todo esse império que eles são donos. Né? Então, lá, né, fazendo um pouco de spoiler, tem uma cena lá que uma pesquisadora do Xerox PARC chama o Bill Gates e fala assim, olha, nós fizemos esse treco aqui, tá? Mas o nosso chefe disse que aqui não serve para porcaria nenhuma. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar de graça para você, Bill Gates. Leva esse negócio. Leva o código-fonte. Tá? Vai ver essa cena. É maravilhosa, é maravilhosa. E o Bill Gates, assim, tipo assim, tá bom, desculpa, eu vou levar esse teu lixo aí. Não serve para nada mesmo, né? O que a mulher deu pro Bill Gates? O Windows, todinho, que foi inventado lá na Xerox PARC. Aí o Bill Gates levou o Windows. Legal, obrigado pelo presente, criança. Tá? E então, o Xerox PARC inventou o Windows, inventou o Smalltalk, inventou o mouse. Quando o cara chegou lá com o mouse e mostrou para o chefe, assim, que coisa mais idiota, você acha que alguém vai usar computador segurando um rato? Ou seja, aqueles chefes lá do Xerox, eles usam as toupeiras. E por isso que o Xerox PARC foi para o brejo. Por causa que as pessoas lá em cima não estavam entendendo nada. O que tinha feito. A pessoa muito de business, queria ganhar dinheiro, mas não sabia o valor da tecnologia. Então, infelizmente, o Xerox PARC, né, foi para o brejo. Tá? Uma pena. Bom, eu estava falando aqui da orientação a objeto, tá? Que tem o Smalltalk, tá? Que foi a grande linguagem, tipo assim, eu juro que tentei aprender Smalltalk. Tá? Ela é linda, maravilhosa. Tá? Ela tem um framework chamado Seaside para web. Aquilo parece mágico. Nossa, eu usei aquilo ali assim. Está muitos anos à frente de tudo que a gente está fazendo aqui. E os caras fizeram isso na década de 70. Aí você vai ver o código do Alan Key, está lá hoje. Exatamente como ele escreveu em 1970, ninguém mudou uma vírgula naquela bodega. Pois é. Aí depois do Smalltalk, tá? Eles fizeram o Squeak, que era uma reformulação do Smalltalk para, vamos dizer, atualizar a interface gráfica e sair do MVC. Eles inventaram uma outra coisa lá que era alguma coisa muito revolucionária e até hoje ninguém entendeu como é que faz, como é que funciona. Aí do Squeak, no Squeak eles fizeram um negócio chamado eToys. Tá? E no final isso desembocou do que todo mundo conhece como Scratch. O Scratch é, na verdade, tá? Vamos dizer, a simplificação da simplificação da simplificação do Smalltalk. Tá? Mas o princípio que eu estou falando aqui
é da orientação a objeto. Tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês é assim, o que é o grande poder da orientação a objeto. Então, quando eu estava lá, usando aquele sincretismo e botando todo mundo para ser índio, tá? Não dava para eu fazer as coisas, o comportamento em particular de cada um. Então, o que eu fiz? Eu extraí o piche e a oca, tá? E eles são interessantes porque eles têm um comportamento muito similar. Tá? O piche não deixa o índio sair quando ele cai. E a mesma coisa acontece com a oca. Tá? Sendo que um é a derrota do índio e o outro é a vitória do índio. Oh, cheguei na minha oca. Tá? E outro, oh, fiquei preso no poço de piche. Tá? Então, na verdade, eles basicamente só diferem pela mensagem que ele dá. Tá? Uma mensagem de você perdeu uma vida, índio, começa tudo de novo, ou parabéns, você passou de fase. Então, a única diferença entre os dois comportamentos, tá, é pela mensagem que eles colocam lá pro usuário. Tá, aqui também a gente deu o poder do índio de ele trocar de direção. Então, nós tivemos que fazer algumas brincadeiras para poder o índio trocar de direção. Vou abrir aqui o nosso tutorial. Vou apresentar aqui. Então, a questão inicial, tá? Melhorando o índio. Então, a nossa ideia era trabalhar com os pontos cardeais. Aí, eu trabalhei com esse troço aqui, Collection, é uma coisa que eu aprendi recentemente. Entendeu? O que é esse Named Tuple? Ele é como se fosse um microclasse. É uma classe que você define com uma linha de programação. Tá? Então, aqui quando eu estou... Vocês estão conseguindo acompanhar aí, gente? Que às vezes minha tela congela. Se congelar, vocês me avisem, tá? Como sim? Eu estou vendo tudo aqui. Então, tá ótimo. Então, isso aqui, gente, é uma rosa dos ventos. Né? Você encontra nos mapas, nas bússolas, entendeu? Então, ela mostra os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Tá? E, né, da matemática, a gente trabalha com, vamos dizer, o plano cartesiano, e você tem aquele famoso vetor unitário. O vetor unitário, ele representa as direções no plano cartesiano. Tá? Viu, Mônica? Se você ficar meio chateada, porque é uma nomenclatura da matemática, tá? Mas eu acho que esse negócio aí de vetor unitário a gente aprende no ensino médio. Tá? Né? Par ordenado, essas coisas assim. Tá? Então, o que eu inventei aqui? Eu inventei uma classe, ponto. Tá? Então, essa notação super compacta, tá? Diz o seguinte, ó. Isso aqui é uma tupla nomeada cuja as posições são nomeadas X e Y. Que é mais ou menos o que a gente aprende lá no ensino médio. Na hora que eles botam lá o par ordenado no plano cartesiano, é uma tupla, onde o primeiro cara corresponde, né,
Aí tem ordenadas e abscissas, não é isso? Eu não me lembro quem é quem. Eu sei que um deles é ordenada e outro é abscissa. Tá? Mas a gente aqui na programação conhece mais como X e Y. Tá? E o outro é a rosa dos ventos, tá? Que tem uma tupla de 4 posições. Uma se chama norte, a outra chama-se leste, outra sul, a outra oeste. Então agora nós temos um índio que tem direção. Tá? Então aqui o azimuth, tá? É um vetor, ele é um vetor, né? Construído com a rosa e com o ponto. Se você olhar aqui, ó, o norte, o x é 0, tá? E o y é menos 1. Aqui o plano cartesiano é invertido no y. Isso é por causa dos monitores, né? Os monitores, por conta do nosso modelo de leitura, o 0 é em cima, tá? E as coisas vão sendo incrementadas de cima para baixo, tá? Então você tem aqui, ó, o norte, esse vetor unitário apontando para cima, menos 1, tá? Aí você tem aqui, né, o leste, onde você tem o x vale 1 e o y vale 0. O sul, o 1 valendo o y, tá, para baixo, e o oeste. Com isso a gente consegue agora dizer para o índio para que lugar que ele está apontando. E nosso índio começa olhando para o norte, ó. Delphi azimuth norte. Tá? Aqui tem uma gambiarra, que essa gambiarra é que ferrou com a gente, né? Todo mundo, tá? Tem esse aviso aqui. Cuidado, aqui tem dragões, tá, gente? Ou seja, se você quer que uma classe seja índio, você tem que fazer com que esse x não seja 0. Ó. Esse if x aqui quer dizer, se x for qualquer coisa e não for 0, então ele vai definir o índio. Tá? E então, quando a gente cria um índio e não bota 0 no x, aí ele não detecta os sprites, porque essa aqui é engenhoca para definir sprites. Certo? Sprite eu estou falando mais aqui embaixo, né? Sprite é um termo de gaming. Então, qualquer um que já tentou fazer game se debarou com essa brincadeira de sprite. Todos os games têm folha de sprite, né? Que são a definição dos personagens nas suas diversas posições. E o elemento do Vitolino, tá? Ele tem essa capacidade de gerenciar um sprite. Então, aqui a gente está dizendo, mais ou menos, qual é o tamanho do sprite. Ó, 3x4. 3x4. Sendo que o lado é o lado do sprite. Nosso sprite é quadradinho. Tá? E aqui a gente usa um truque muito legal do Python, tá? Em que quando você tenta indexar uma lista com um número negativo, tá? Ele agora começa a contar do fim para o começo. Então, o índice -1 é o último cara. O -2 é o penúltimo. Antepenúltimo e assim por diante. Por isso que na hora que eu mando ele
girar, eu sempre adiciono uma quantidade negativa no seu azimute corrente. Tá? Tá vendo? O esquerda, tá? E eu pego e dou -1. Então, se a gente está aqui na Rosa dos Ventos, ó, e ele está no norte, tá? O que acontece? Ó, o norte está aqui. Só que -1 vai cair fora. Pô, não tem ninguém aqui. Mas o Python vai dizer o seguinte, olha, -1, eu vou contar da direita para a esquerda. Aí ele cai aqui. Então, esquerda de norte, com -1, vai dar oeste. E na direita, eu boto -3. Então, -1, -2, -3. Tá? Então, aqui, ele vai estar mostrando para oeste. Mas por que você não usa +1? Porque se o cara estiver aqui no oeste, quando eu somar +1, vai dar um erro no Python. Que vai dizer o seguinte, index out of range, porque ele não vai ter um cara que é à direita. Por isso que eu usei o truque do -1. Tá? O Python tem essa assimetria aí. Então, isso é uma coisa legal, porque o Indy agora, né, já pode fazer aquilo que ele fazia lá no Quarup, que é virar para a direita e virar para a esquerda. Tá? Então, agora o índio já anda e navega para a direita e para a esquerda. Então, já está super legal esse índio. Tá? Até aqui, alguém teve dúvida? Ai, Mônica, isso aí é meio mais, vamos dizer, é mais técnico, né? Tem umas matemáticas, tem umas engenharias da linguagem. Então, isso é meio, vamos dizer, difícil de engolir, né? Mas, eu quis fazer aqui para vocês, tá? Do jeito... Obrigado, Hortência. Botou o link aqui do Piratas do Vale do Silício. Assistam. Esse filme é absolutamente sensacional. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês, tipo assim, como é que a gente desenvolve usando o Python. E aí eu usei todos os truques que eu sei do Python, fora metaprogramação, que aí já era demais. Tá? Mas que deu vontade de ensinar também, aí eu teria que primeiro aprender. Mas aí temos o seguinte. Então, com isso, a gente já deu, aqui com pouquinhas linhas, a gente já deu uma melhora no índio, que é poder fazer com que ele navegue para a esquerda e para a direita. Tá? Aqui também tem um truque aqui para você usar os sprites. Se vocês forem ver, o sprite ele tem sempre essa intenção de fingir que o objeto está andando, né? Então o índio aqui tem diversas posições para a direita. Então aqui a perna direita dele para trás, tá? Aí daqui ele troca, tá? Entendeu? Para dar aquela impressão que ele está andando, certo? Então, o que eu fiz? Eu criei uma maneira de criar um índice único para cada quadradinho, tá? De modo que ele, sempre que mudasse de quadrado, ele fosse caminhando nessa lista de sprites dele aqui.
Tá? E foi feito com essa, né? Então a coluna do sprite, tá? Ela tá ligada com a posição do índio, tá? Então o que eu somei? A posição X e a posição Y. Esse cara soma aqui, a posição é um par, tá? Que é a posição em X e em Y. Quando eu somo, tá? Então ele vai dar valores diferentes a cada posição, tá? E como eu só tenho 3 sprites disponíveis, eu fiz isso aí módulo 3, tá? Então a coluna do sprite, ou seja, se é esse cara, se é esse cara ou esse cara, foi gerada por esse truque aqui. E já a linha está ligada com o azimuth, ó. Eu quero saber, ele está olhando para onde, tá? Então eu quero saber qual é a linha dentro da coleção azimuth. Então, lá no azimuth, que é aquele engenhoca de rosa, né, ó. Então, isso aqui é a posição 0. Isso aqui é a posição 1, 2, 3. Então, ó, 0 é o norte. Então, o bonequinho que está olhando para o norte. 1, tá? É o leste. O 2 é o sul. E o 3 é o oeste. Tá? Então, eu já montei esse sprite aqui, tá? Para que ele pudesse se aproveitar da ordem que eu botei aqui. Então, são vários detalhes. Isso aqui são detalhes de como você constrói game. Isso aqui é porque o projeto Super Python é aprender programação com games. E não é jogando games, é fazendo os games. Então, nós estamos aqui, né, usando o Python nesse sentido. Obrigado, Cláudia. Então, então, aqui, ó, quando a gente tem um índio, ele define esse size aqui, tá? E explica pro HTML para ele redimensionar, porque esse sprite aqui ele é enorme. Sei lá, ele é de 2000, ele é maior do que a resolução da minha tela aqui. Tá? Eu fiz para poder a gente, mesmo tendo um índio bem grande, ele não ficar pixelado. Tá? Mas aí eu tenho que reduzir ele para que o índio fique com essas proporções assim, para ele aparecer certinho. Então eu tenho que reduzir o sprite sheet, tá? Explicando para o HTML que o meu sprite sheet agora vai ter essas dimensões aqui. O nosso lado é 100, né? Tá? Então, de 2000 e tanto, ele vai reduzir essa imagem para 300 por 400. HTML é muito legal, né? Ele é cheio de poderes. Aí lá no mostra, o que ele vai fazer? Ele agora vai selecionar qual desses índios aqui que vai aparecer na janela. Se eu fizer um deslocamento de 0, ou seja, aquele meu elemento ele está programado para clipar a imagem. Então, eu disse que o tamanho do elemento é 100 por 100. Tá? Então, quando eu crio o Vitolino aqui, ó, o WH vale 100. Tá? Em algum lugar eu defini que esse lado aqui é 100. Então, eu estou dizendo a janela é 100 por 100, tá?
E o índio que usa esse elemento aqui do Vitolino, entende, olha, janela é 100%. Mas aqui não está o atributo, mas o atributo, se você não chama, ele diz, olha, clipa esse troço aí. Tá? Então ele não deixa mostrar o resto do sprite sheet. Então na posição 00, ele começa daqui, dá 100 e só vai aparecer esse índiozinho aqui. Agora, se ele virar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sprite sheet e vou deslocar ele de menos tanto para cima. Tá? Então, agora a origem dele está numa posição negativa. Então, só esse cara aqui é que vai aparecer. Se você olhar no mostra, você vai ver que esse truque acontece. Ó, tá vendo? Ó? Eu vou lá e faço um deslocamento no sprite sheet, tá? De uma quantidade de números 100, que é o lado, tá? Dependendo da coluna e da linha, tá? Do sprite sheet que eu estou recolhendo. E é isso. Tá? Essa conteira, tudo quanto é jogo que você vai fazer, você vai ter que fazer. Tá? Sempre você tem que trabalhar com os sprite sheets, achar a coluna do sprite que você quer. Tá? Normalmente, nos jogos, aqui no sprite sheet, ia ter todos os outros desenhos. Ia ter o sol aqui, ia ter o tronco, entendeu? E aí você simplesmente, em vez de você ter diversas imagens, você só mudava o índice no sprite sheet e pronto. Certo? O pessoal que usa sprite é assim. Tá? Sprite sheet é uma bagunça, tem de tudo, né? Nos sprite sheets. São todas as peças que você usa no jogo. Bom, agora tem um problema do double dispatch de novo. Nós temos que fazer um novo double dispatch. Por quê? No que a gente tinha antes, quando eu movimentava o índio, ele simplesmente dizia para a vaga, olha, eu saí, pô. E a vaga que tinha que se liberar dele. Mas dessa vez, a vaga, ela pode ser maldosa e diz, olha, você não vai sair, não. Né? Mamãe, eu quero ir para festa. Não vai! É por aí. Tá? Então a gente teve que criar, tivemos que ampliar o uso do double dispatch. Ele estava usando um double dispatch só para onde ele ia. E agora teve que usar um segundo double dispatch da onde ele sai. Né? O double dispatch é um padrão de projeto. Tá? Muito poderoso. O que é o efeito final de você usar o padrões de projeto? O código fica limpo, basicamente. Então você pode ver que os métodos são muito pequenininhos, são pouquinhas linhas. Não tem if aninhado, if aconteceu isso, entendeu? Porque às vezes, o número de opções que pode acontecer, se era uma tora, se era, entendeu? Aí o if ia ficar gigantesco, impossível de ler e dá muito erro. Então a gente usa aqui a competência da orientação objeto com o padrão de projeto para deixar o código sempre limpo e enxuto. Tá? Então, isso que é a ideia do desenvolvimento orientado a objeto. É você deixar o código limpo e enxuto para você ter uma manutenção mais tranquila. E aí, tá tudo certo com vocês aí? Todo mundo acompanhando? Aí, Hortêncio,
Você que é nova no assunto aí, diz aí. Tá acompanhando? Sim, tô, tá tudo tranquilo. Tá Coloquei o tranquilo, nome de né? um livro lá do Gang of Four, do Design Ah, é Pattern. o Gango Fora, ele é o famoso. Eu estou Tá? procurando o link aqui e vou colocar para o pessoal. Esse assim, é um dos poucos livros que eu tenho de capa dura. Gango Fora, entendeu? Realmente, quando eu li aquele livro, assim, nossa, que lindo isso, né? É verdade. Vou Quase colocar. ninguém gosta de ler o Gang of Four, né? Porque o Gang of Four é tipo assim, é a Bíblia no original, né? Todo mundo quer ler aquela outra versão mais fácil que é a Ave Maria, né? Aquela assim já toda mastigada, com os termos, né, modernos. E esse não, essa é a Bíblia lá no aramaico, original, entendeu? Estou Então procurando ele em português, que já tem. as pessoas têm a dificuldade de ler eles. Então tem mais outras 10 opções, né? Inclusive tem um que eu assino a tradução, né? A editora pediu para eu traduzir o livro e eu assino lá junto com minha aluna a tradução do livro. Mas qual que é o livro, Carlos, para a gente procurar aqui também, porque é Ah, importante, né? acho que é John Metzger, eu acho. Eu esqueci, tantos milênios, eu não me lembro, não. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Steven John Metzger. Eu acho que é esse. Do John Metzger. Isso aí. Então ele Design é Pattern. interessante. Exatamente, ele é interessante porque qual é a ideia do John Metzger? Ele pegou e fez o seguinte: olha, nós vamos trabalhar com uma fábrica de fogos de artifício. Aí ele usa todos os padrões para alterar a fábrica. Então ele começa só com um estalinho. E depois tem girando lá, tem um monte de outras coisas. O cara começa a fabricar todo tipo de foguete possível e imaginável. E ele usa todos os design patterns, todos os da lista do Gang of Four, para executar em cima da fábrica original a mudança necessária para ele atender aquela nova demanda. Então ele mostra o uso prático, que é justamente na questão do refactoring, quando você vai ter que quando você tem que melhorar o código para ele poder aceitar alguma nova mudança, tá? E tipo assim, depois que você faz aquela coisa bem feita, é tipo assim, o código ganha vida própria. Eu hoje estava mexendo no código, eu falei assim, nossa, eu vou ter que mexer um monte de coisa aqui. Aí eu troquei uma linha, funcionou. Não sei como, mas funcionou o negócio, troquei uma linha, beleza. Entendeu? Então, tipo assim, depois que você faz a estrutura bem feita, e ele tem toda uma engenhoca, tá? Toda bem engrenada, às vezes você acrescenta uma linha de programação e toda uma nova funcionalidade surge para você. Tá? Então, eu estava de manhã fazendo lá o código de pegar e largar do tronco. Aí eu botei lá, criei o tronco, botei lá um método, e nossa, agora para largar vai ser difícil. Nada. Eu só botei o largar lá e largou. Legal, bom, tá pronto. Né? Então é isso, gente. Passando aqui, né? Então, ó, tô vendo aqui, né? Hoje temos um público bem seleto aqui, né? Cada dia a turma cai a metade, né?
Na última aula eu vou estar dando aula só para a Mônica. Então, Então eu vejo, por exemplo, a Mônica e o Paulo, eles foram até onde dava para fazer com copia e cola. Tá? Mas eu não sei se depois que eu dei a dica, porque eu rodei o jogo do Paulo, tá? E ele tinha o mesmo defeito do jogo da Mônica. Tá? Que também os dois jogos tinham o mesmo defeito que a minha versão original tinha. Por quê? Eu esqueci o maldito do protocolo do Vitorino. Não botei o ELT. Tá? Aí deixei para vocês quebrarem a cara também aí, ó. Não bota o ELT só para você ver. Tá? Bom, então aqui, ó, dando uma revisada aqui no protocolo de saída, você tem a questão do double dispatch. Então teve que colocar um novo duplo despacho de saída. Por quê? Agora eu não posso sair de qualquer forma. Então o meu anda, o meu anda de verdade, teve que passar para esse cara aqui, ó, que é o underscore anda. Tá? Então, antes do cara andar, ele pede permissão para a origem. Tá? Olha, a origem autoriza a saída, então agora é que eu posso, né, sair. Tá? Então, aqui no caso, a origem era o vazio, né? E o vazio não tem nenhuma restrição. Pode sair, o meu eu estou vazio. Agora, o ocupante, tá? Eu estou, na verdade, agora em cima de um ocupante de uma vaga. Tá? Então, se o ocupante autoriza, eu sigo. Tá? Então, qual é o caso onde eu posso entrar num lugar onde tem um ocupante e ele vai deixar eu sair? Alguém lembra desse acontecimento no Quarup? É quando eu piso numa flor. Né? Eu piso na flor, ela estava lá, e ela é um ocupante. Aí, quando eu tento consultar a flor, se eu posso sair, ela vai e diz, olha, vai embora, siga. Agora, se o ocupante não é uma flor, ele é uma armadilha, ele simplesmente ignora o meu pedido para sair, tá? E o meu anda simplesmente não executa. Ele está em ouvidos moucos. Eu quero sair. Estou nem aí. Não faz nada. Tá? Então, esse é o truque para prender o índio. É não autorizar ele a sair. Tá? Então, aqui nós temos toda a engenhoca aqui para o cara andar. Tá? Aqui a gente teve que mudar a fábrica, né? Para botar, né? Porque antes tudo era índio, né? Agora eu botei aqui maloca e uma barra, tá? Que no caso é o piche. Então aí, ó, e o que eu aproveitei aqui, ó? Eu pendurei no sol, tá? Um método esquerda, de modo para a gente testar, quando clica no sol, o índio vira para a esquerda. Tá?
No céu já estava aquele cara lá que é o que anda, né? E aqui também eu coloquei esse céu aqui como selfie, porque ele vai ser referenciado pelas outras coisas, tá? Porque ele vai ser o lugar que está sendo usado para escrever os textos. Então, a gente vai usar o HTML, porque, na verdade, o céu é um div HTML. Então, só pegar, escrever nesse div e vai aparecer lá no céu. Tá? Em algum lugar aqui, tá? Você pode colocar aqui um método para escrever no céu. E aqui eu falo, ó, tá vendo? Ó? Então, o céu é esse meu objeto aqui, que no caso, ó, ele... O que esse céu é originalmente? Um tio. Ele é uma coisa. Tá? E uma coisa é um índio, na verdade, né? O céu é o índio travestido de céu. Tá? Então, o que eu faço? Quando o índio fala, tá? Ele pega o céu, que é uma instância de índio, pega o elemento, que no caso é o nosso elemento vitolino. Esse elemento vitolino é um div do HTML. Aí eu pego o HTML e boto o texto nele, pronto. Era só isso. Tá? Aí eu aproveitei aqui, ó, no céu, ó, e ajeitei o estilo do texto aqui, ó, dando uma margenzinha de 10 pixels do topo e dizendo que o texto está alinhado no centro. Então, isso tudo faz que na hora que eu escrevo o texto apareça no meio da tela. Tá? E aqui que eu fiz, tive que criar agora a oca. Então, isso aqui é igual de todo mundo, só em vez de... Esses métodos são todos iguais, né? Eu fabrico alguma coisa, tasco no vazio e pronto. Ô, Carlos, você pode aumentar um pouquinho a tua tela, que eu não estou conseguindo ver? Oh, Jesus. É isso mesmo. Acontece, né? Aí, agora tá bom. Mas vocês têm uma cópia disso. A URL está aqui, ó. Postei lá no zap de vocês. Aqui é tipo assim, é que eu estou usando ele como objeto nulo. Então tem aqui uma explicação sobre objeto nulo, que é um padrão de projeto, que não estava no livro do Gang of Four, tá? Mas existe toda uma conferência mundial sobre padrões de projeto. Então, depois daqueles 22 do Gang of Four, apareceram mais 370 padrões. Tá? E um que eu uso muito direto é o objeto nulo. Tá? Porque ele evita assim, if not none. Ah, não quero saber se é not none, eu mando. Entendeu? O objeto nulo vai lá, ignora e eu economizo um if. Aliás, todo meu objetivo é não ter nenhum if. Espera aí que tem um telefone aqui, tocando. Alô? Josane, seu telefone está tocando aqui, tá? Era Bia, mas...
Então, quem assistiu, porque esse curso aqui, eu dava, né, de orientação de objeto, eu dava no PPGI há mais de 10 anos atrás. E aí a diversão era fazer todo o código sem if, não podia escrever if. O pessoal arrancava os cabelos, mas com uma orientação a objeto bem feita, você pode ver, né? O código não tem if. O único if é aquele maroto lá do índio. Por quê? Porque eu não fiz direito. Eu tinha que fazer um objeto separado para coisa e outra para índio. Aquilo foi preguiça. Então, se eu tivesse feito um objeto para coisa, não teria aquele if. Então, quando você vê um if, tipo assim, a orientação a objeto não está completa. Bom, aqui, olha só que legal. Isso aqui é o suprassumo da orientação a objeto, que é a herança. Tá? O que é a herança? A herança, ela tem o objetivo de você reutilizar alguma coisa que já está pronta. Então, a gente economiza de escrever um monte de coisa. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, o vazio tem esses métodos todos aqui. Então, o piche vai herdar, ó, o valida acesso, ele não teve que reescrever. Tá? E o saída também não teve que escrever. Ele só teve que reescrever esses dois aqui. E a oca, por sua vez, que herda do piche, olha só, o piche teve que redefinir vários atributos. E a oca, você pode ver que a oca não tem nenhum atributo, que foi o que a Mônica observou. Pô, a oca não tem init. Então, ela não tem atributos porque ela já herdou todos esses atributos aqui. Tá? Então, a oca fica uma coisa minúscula. Por causa da herança. Tá? Ela já encontrou tudo pronto. Então, ela só teve que escrever esses dois métodos. Tá? Então, isso é o suprassumo da orientação a objeto, quando você trabalha com herança. E a herança vai lá e te economiza 1 de linhas de código. Então, aqui agora, né? O uso da herança, tem toda uma explicação aí, bacana. Tá? Aí tem novamente aquele outro padrão de projeto, que é o state. Agora tem que ter um state para o outro double dispatch, que é para o sair. Tá? Então, se não tem nenhum ocupante, sai, vai em frente. Tá? Agora, se tem, ele tem que pedir autorização para alguém. Tá? Então, isso é diferente. Então, piche, é tudo igualzinho lá do outro cara, só que ele colocou uma taba. O piche tem uma taba. Tá? Que, basicamente, ele está usando aqui como objeto nulo. Tá? Não, ele está usando para falar, ó. A única coisa que ele usou da taba é poder falar. A taba fala. Tá? De resto,
Ele só precisou fazer esses dois caras. E a oca, por sua vez, tá? Ela é um pouquinho diferente do piche, porque o piche é malicioso. Quando você entra nele, ele não fala nada. Entendeu? Agora, só quando ele sai de olha, você ficou preso, tá? Já a oca não, ele já fala. Tanto quanto você entra, tá? E como sai, porque, tá? Ó, quando você sai e quando você entra. Então, gente, brincadeira isso aí, tá? Então, agora, isso aqui é o que era pra gente brincar, tá? Agora vocês têm um tempo, tá? Para atualizarem o código de vocês e tentar fazer, né, o índio funcionar. Tá certo isso para vocês? Então agora eu já dei aqui a minha explicação do que a gente tinha que fazer. E esse aqui é o nosso próximo índio, ó. Esse índio aqui, que até o cara aqui tá no ar, né? Deixa eu ver se ele vai entrar aqui. Eu acho que esse daqui, né? Deixa eu ver se é esse daqui. Então, eu tô com o meu servidor do índio novo lá. Tá? E tipo assim, o Paulo e a Mônica, tá vendo? Então, esse índio aqui, tá? Ele já faz aquelas estripulias todas. Ele vira, tá? Ó, ele vai entrar no piche. O piche quietinho, não falou nada, tá? Agora eu vou tentar sair. Você ficou preso no piche. Tá? Certo? Bom, então agora não tem jeito. Agora é só resetando o jogo. Então, ele vai funcionar também para a oca, né? Então, vamos fazer ele entrar na oca. Ó, quando ele entra, você chegou no seu objetivo. Né? Então, só resetando. Então, agora, né? Vocês aí agora vão fazer com que o código de vocês faça tudo isso aqui que eu estou fazendo. E o que o meu código que eu fiz hoje de manhã já faz? Agora, se eu clicar no índio, ele pega a tora. E ele sai andando com a tora por aí. Se eu clico na tora, ele larga a tora. Legal, né? Então, o Paulo e a Mônica já podem... Se a orientação que a Marília deu para mim, falou assim, professor Carlos, deixa as crianças fazerem por conta própria. Então, eu já mostrei como é que faz
como é que faz o piche, entendeu? Como é que faz a oca. Então, agora o Paulo e a Mônica, que já está funcionando, tá? O Charlie vai ter que primeiro botar o dele para funcionar, né? Não, eu vou colocar. Ah, então, aproveita e coloca aí. Vai fazendo enquanto que você vai ter umas perguntas para fazer, que eu estou aqui online. Não, eu fui seguindo a sequência lá do tutorial, só que chegou uma hora que parou. Eu fiz lá, eu tô na parte 3 lá, eu abri mais uma, né? Eu tô botando por parte, né? Cada nova, para eu não perder a anterior. Como dá essa possibilidade de criar uma nova página, isso é muito legal. As outras até queria apagar, achei legal deixar, porque eu tô vendo ali meu progresso, né? Mas algumas coisas realmente eu travo, Carlos. Agora eu vou tentar fazer essas alterações aí que você falou. Se tiver dúvida, então, agora, o desafio é agora pega e fazer a mesma coisa que eu fiz com o piche. Extrai uma tora. Tá? Ah, Mônica, olha só, eu brinquei com o seu jogo, ele estava fazendo tudo isso, viu? Aí você tem que ir. Ele só estava com 2 problemas, aqueles 2 que eu relatei ali no WhatsApp. O problema era que ele não tinha o 1 na hora de criar o índio, tá? E o ELT, que faz com que a oca e o piche fiquem grudados lá no topo superior esquerdo. Tá? Mas não é difícil de fazer. E o desafio agora vamos pegar e fazer a mesma operação que eu fiz com o piche. Vamos tirar fora uma tora. Tá? Então, a tora ela pode herdar de vazio. Tá? Eu não sei o que a minha tora herda do quê. Deixa eu me lembrar aqui. Acho que foi do vazio. E se meu código aqui voltar a funcionar. Então, pegar, extrair a tora, mexer na fábrica e agora tentar fazer a brincadeira de pegar e largar a tora. Tá? Então, se você for ver pegar e largar a tora, é o mesmo double dispatch de entrar e sair. Por quê? Agora, a tora é como se fosse o índio. E a tora tem que entrar no índio. Tá? Então, o double dispatch que o índio faz com o vazio, agora a tora tem que fazer com o índio. A única coisa que tem que ver é, o índio está com todos os protocolos para fazer o double dispatch. Tá? Então, é uma brincadeira de você olhar e ver. Ah, olha, quando o índio entra no vazio, ele chama isso. Agora, a tora, quando vai entrar no índio, ele vai chamar isso e o índio vai ter a resposta. Tá? E o largar é a mesma coisa. Tá? Agora, a tora vai sair do índio e vai entrar para o vazio. Então, agora, aí ele vai ficar muito mais parecido com o índio, porque o índio sai de um vazio para o outro. Tá? E a tora só vai sair do índio que ele está e vai para o vazio. Então, nessa hora, o double dispatch é muito igualzinho do índio. Tá? Então, na base, né, a tora, ela vai fazer um double dispatch igual ao do índio. É isso que é a grande coisa da orientação a objeto. As coisas já estão lá. Tá? Então, dependendo, você pode até herdar do índio,
que ele já faz a maior parte da engenharia. E talvez uma pequena mudança qualquer para que a tora tenha o seu comportamento próprio de tora. Então, gente, mãos à obra. Alguma dúvida, sugestão, pergunta, reclamação, antes de vocês botarem a mão na massa? E um silêncio, né? Tudo certo, Carlos. Vou tentar aqui. Então tá bom. Então agora a gente vai vamos fazer um silêncio de rádio aqui para vocês se divertirem. Tá joia, obrigado, Carlos. Tentar mexer aqui. Podemos então dar uma pausada na gravação e deixar vocês brincarem aí.